Senadores debatem com o ministro o lançamento do primeiro satélite geoestacionário brasileiro. CCJ fará audiências públicas sobre o projeto que define os crimes de autoridade. E comissão aprova mais segurança em equipamentos de parquinhos infantis. Boa tarde. O relatório do projeto de lei sobre o abuso de autoridade foi lido hoje na Comissão de Constituição e Justiça. O repórter Antônio Machado acompanhou a reunião. Boa tarde, Antônio. Me diga, já há data para a votação desse projeto? Boa tarde, André. Não há data ainda. Foi concedida a vista coletiva do relatório aos demais membros da comissão. No início da sessão, alguns senadores acharam até que não era oportuno fazer a leitura do relatório, que era preciso primeiro realizar audiências públicas antes da leitura do documento. Veja alguns trechos da discussão. Me parece uma inversão de valores, a proposta feita pelo relator Requião, à medida em que ele quer relatar para depois fazer a audiência pública. Nada melhor do que nós fazermos as audiências públicas e aí sim, se algum desses itens pode ser acolhido pelo nobre relator, nós já votaríamos um texto aqui finalizado. Esse é um projeto que nós estamos há tempo debatendo e nos debatendo com ele nessa casa. Já foi ao plenário, já voltou a essa comissão, passou um longo tempo. Acho que é uma matéria importante para que a gente tenha deliberação. Não precisa ser de forma apressada, mas também não pode ser de forma lenta. O que eu solicito, presidente, que Vossa Excelência encaminhe a possibilidade de um acordo. O senador Requião faria a leitura do relatório e aprovaríamos também uma audiência pública. Não há problema, que poderia ser feita já semana que vem. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, entregou ontem aqui algumas sugestões de alterações, algumas sugestões ao texto, prevendo, inclusive, que não seria considerado crime de abuso de autoridade a simples divergência na interpretação da lei, desde que fundamentada. Mas hoje o relator, senador Roberto Requião, criticou severamente essa proposta. Estabelecemos uma certa flexibilidade, mas por não termos as prerrogativas de um Papa, não concedemos ao juiz a indulgência plenária. A indulgência plenária, senhor presidente, eliminaria, com qualquer hipótese de crime de responsabilidade, para qualquer agente público no Brasil. Um administrador de empresa, um prefeito, um governador de estado, um secretário de estado, um ministro da República, porque não caberia a criminalização de uma interpretação fundamentada, apesar de irrazoável e absolutamente contrária à literalidade da lei. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Edson Lobão, é quem vai definir a data das audiências públicas. Podem ser mais de 2 audiências públicas devido ao número de pessoas que foram sugeridas pelos senadores. André. Obrigado, Antônio. O ministro de Ciência, Tecnologia e Comunicações, Gilberto Kassab, apresentou em audiência pública as ações do governo para este ano. Destaque para o lançamento do primeiro satélite geoestacionário brasileiro, ao custo de 2 bilhões e 700 milhões de reais, valor quase igual ao do prejuízo anual dos Correios. Outro tema debatido na audiência. Foi a terceira vez que o ministro Gilberto Kassab veio ao Senado conversar com os senadores da Comissão de Ciência e Tecnologia. O ministro trouxe os responsáveis por áreas específicas do Ministério e presidentes de empresas e instituições do setor para falar das ações do governo. Um dos focos do debate foi o lançamento nos próximos dias do primeiro satélite geoestacionário brasileiro. Além de ajudar na defesa estratégica do Brasil, o satélite vai permitir a chegada de banda larga em todo o país. É o primeiro satélite que vai cobrir todo o território nacional, da cabeça do cachorro ao Chuí, com banda larga de altíssima velocidade e com uma capacidade superior a qualquer outro satélite hoje em órbita. O nosso Ministério da Defesa terá, até por conta já de convênios assinados, a disponibilidade de banda larga para monitorar
as nossas fronteiras para enfrentar o contrabando, para enfrentar o tráfico de drogas. Senadores questionaram a efetividade do satélite para a inclusão social e para levar a internet às regiões mais remotas. O ensino à distância só funciona se a internet for boa, correto? Aí nós temos essa dificuldade, encarecimento, uma série de coisas. E não há, sinceramente, nenhuma boa vontade por parte das operadoras no Brasil hoje. Gilberto Kassab sugeriu que o Congresso aprove um projeto que impeça o contingenciamento do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, o FUST. Para que a gente não possa prejudicar o país, vamos fazer que essa lei tenha vigência a partir de 2020. Qualquer que seja o governo, contar com esse recurso, porque é esse recurso que visava desde o início atender essas ponderações do senador Omar Aziz. O presidente dos Correios justificou uma parte do prejuízo da empresa, que o governo já pensa em privatizar. Do prejuízo de 2015, de 2 bilhões e 100, é quase um satélite, né, ministro? É quase um satélite. O plano de saúde representa 1 bilhão e 600. Dos números ainda sendo finalizados do ano de 2016, onde o prejuízo é da ordem de 2 bilhões, o plano de saúde representa 1 bilhão e 800. Os veículos de pessoas com deficiência podem vir a ser protegidos por lei. É o que determina um projeto que a Comissão de Direitos Humanos aprovou nesta manhã. A proposta ainda precisa ser confirmada pela Comissão de Constituição e Justiça e depois pela Câmara dos Deputados. Se virar lei, a Justiça não poderá penhorar os veículos dos portadores de deficiência de seu representante legal ou parente que more na mesma casa. Isso valeria para processos de execução civil, fiscal, previdenciária ou trabalhista. A penhora só será permitida para pagar pensão alimentícia, se o financiamento do carro não tiver sido pago ou em caso de crime. A senadora Lídice da Mata foi eleita e tomou posse hoje como vice-presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Na reunião, os senadores aprovaram um projeto que prevê mais segurança para os brinquedos e equipamentos de parques infantis. O projeto busca assegurar condições adequadas de funcionamento aos parques infantis localizados em áreas de uso coletivo ou em estabelecimentos de educação infantil e de ensino fundamental, eliminando fatores de risco para a integridade física dos usuários. Ele obriga a realização de vistoria anual desses parques, bem como a manutenção preventiva a cada 6 meses e prevê multa no caso de descumprimento das normas fixadas. Tenhamos regras e uma legislação muito mais dura e muito mais eficaz no que diz respeito à questão da manutenção e acompanhamento do uso desses equipamentos. Nessa reunião, a senadora Lídice da Mata foi eleita por aclamação e tomou posse como vice-presidente da comissão. Em sua fala, ela ressaltou a afinidade com os temas da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. O segundo aspecto é que esta comissão também trata de uma outra temática que eu, como senadora, como deputada, mesmo como prefeita de Salvador, trato há muito no meu mandato, que é o desenvolvimento do turismo nacional. A comissão também escolheu como política pública para examinar e propor mudanças em 2017 a segurança hídrica e gestão das águas nas regiões Norte e Nordeste. Em 2016, a CDR tratou da aviação regional. Uma publicação com o estudo da comissão sobre o assunto foi lançada na reunião. Embora tenha esse estudo concluído, seria muito importante que, sob a sua presidência, senadora Fátima Bezerra, a gente pudesse discutir mais a miúde de que forma nós podemos melhorar a implantação da aviação regional. Por 16 votos favoráveis, a Comissão de Assuntos Sociais aprovou a recondução de Fernando Mendes Neto à diretoria da Anvisa. Agora, o nome dele tem que ser aprovado no plenário do Senado. Durante a sabatina, o indicado falou de pesquisas clínicas, medicamentos genéricos e operação carne fraca. Fernando Mendes Neto tem 57 anos e foi aprovado por unanimidade para a diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Respondendo aos senadores da Comissão de Assuntos Sociais, ele mencionou a participação da Anvisa nos desdobramentos da Operação Carne Fraca da Polícia Federal. A agência já agiu.
A agência solicitou ao MAPA e à Polícia Federal as informações necessárias e imediatamente, saiu ontem, fez uma resolução interditando cautelarmente produtos de 3 frigoríficos. A pesquisa clínica no país foi a preocupação do senador Eduardo Amorim. Ele lembrou que o projeto foi aprovado no Senado e já está sob análise da Câmara dos Deputados. A comunidade de pesquisadores nacionais tem relatado graves problemas no atual sistema de controle ético das pesquisas clínicas, que é lento, que é burocrático, o que dificulta ou até mesmo inviabiliza a realização dessas pesquisas no nosso país. Depois que a Anvisa autoriza que a pesquisa clínica seja iniciada, a maioria das empresas demora em torno de uma mediana de 163 dias para iniciar a pesquisa. Nós temos parâmetros muito rígidos para autorizar uma pesquisa clínica e eles são cumpridos à risca. Já o senador Ronaldo Caiado quis saber sobre a eficácia dos medicamentos genéricos. Hoje, a grande preocupação que tem na sociedade brasileira é exatamente da eficiência do genérico. E nós não podemos colocar isso em risco. Todos, sem exceção, todos os medicamentos genéricos comercializados no Brasil são exatamente o mesmo tratamento que o medicamento inovador ou o medicamento. Esta edição termina aqui. Outras notícias durante a programação ou na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Você assiste agora a sessão plenária desta quarta-feira. Acompanhe.